Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a face do Senhor Jesus possa resplandecer em cada um de vocês, dando-lhes a paz e que todos tenham um feliz dia. Vamos estudar a lição? E hoje, terça-feira, 15 de agosto, a lição 8, ela tem como título Discurso cheio de graça que edifica a unidade. A lição de hoje está baseada no livro do apóstolo Paulo de Efésios, no capítulo 4, do versículos 25 até 29. E aqui o apóstolo ele dá conselhos, para os crentes de Éfeso e para os demais cristãos no mundo hoje, para considerarem bastante importante a forma de nós falarmos a verdade para as outras pessoas. E ele chama os cristãos a praticarem a genuína justiça e santidade quando falar a verdade do Evangelho, não se omitindo em nada, falando a verdade ao seu próximo, mas com palavras brandas, com palavras que vêm edificar, falando realmente o Evangelho e pregando, mas com amor, e até corrigindo com amor também. E ele menciona no texto que toda mentira ou a falsidade, ela é um engano do inimigo de Deus, que é astuto. E ele exorta aos cristãos que eles nunca e jamais devem falar mentiras, eles devem sempre falar a verdade, para que realmente as pessoas vejam o caráter nós como cristãos. E Paulo usou repetidamente nessa estrutura desse texto, de Efésios 4, do versículos 25 até 32, bastante interessante, porque ele fala assim de uma forma ilustrada, principalmente ali no capítulo 4, versículo 25, quando ele fala ali de um comando assim negativo, falando sobre a mentira, e em seguida ele fala de um comando positivo, que ele fala da verdade que nós devemos falar ao próximo, E depois assim de uma lógica assim geral, porque nós somos membros assim do mesmo corpo, de Cristo, ou seja, nós somos da igreja, fazemos parte do corpo de Cristo, o que parece significar que, porque nós somos membros desse corpo, e assim nós devemos relacionar melhor umas pessoas com as outras, principalmente na igreja, quando nós queremos corrigir alguém, outra parte desse corpo, para que possa ter a paz, que essa exortação, que cada um fale a verdade, mas existe uma forma de falar a verdade. Falar a verdade ela não é um convite para nós confrontarmos as outras pessoas, estar numa rigidez para as demais pessoas, e muito menos uma recitação assim agressiva, que vai fazer tirar essa pessoa do meio da igreja. E Paulo fez essa alusão porque no livro de Zacarias, do capítulo 8, 16, ele exorta justamente para nós falarmos a verdade como uma forma de promover a paz. E uma pessoa assim inteligente, sábia, emocionalmente, ela sabe como identificar as emoções dos outros, e obter assim uma forma de você falar a verdade para as outras pessoas, E você sendo uma pessoa sábia, você aprende a como
lidar com as outras pessoas, compreender as dificuldades das pessoas que estão ao seu redor, e assim todas essas características torna-se uma pessoa fácil de conversar, né? E a comunicação ela flui, né? Há um bom relacionamento. Por isso da importância, né, de saber falar, discursar, que é uma ferramenta essencial para construir assim, relacionamentos, né, edificar, ligar pontes, quebrar barreiras, né, entre as pessoas. E assim a nossa maneira de falar pode unir mais as pessoas. Como pode também, né, conforme a forma de você falar, criar divisões, criar intrigas. E ainda mais quando nós estamos assim diante desse grande conflito, né, esse cósmico, né, entre o bem e o mal, e, e pode levar a um mal entendido, às vezes, a forma de você falar, a forma de você expressar. Por isso que ela tem que ser correta, numa leitura fácil, né, principalmente quando nós estamos falando da arte espiritual. E Paulo, como um apóstolo de Cristo, um dos maiores propagadores do Evangelho, um homem realmente que tinha o dom da palavra, um dos maiores líderes, né, do cristianismo, um homem educado sob o ensino do renomado doutor da lei chamado Gamaliel, falava com equilíbrio, era eloquente e com uma forma assim sagaz, inteligente. Aqui ele exorta os crentes de Éfeso com um discurso de fácil compreensão para todos. Ele fala que aquela igreja, com bastante elementos assim, importantes para que possa ter unidade, amor, respeito entre as pessoas, que deveria imperar naquela igreja e todas as igrejas do mundo. E ele menciona palavras assim bem claras, o que deve sair da nossa boca, a boca de cada cristão, com pontos assim, importantíssimos para todos nós, que ele menciona lá em Efésios, né, capítulo 4, versículos 25 até 29. E um primeiro ponto que ele menciona é que cada cristão, deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo, que a igreja é a verdade da nossa boca, só tem que sair verdades dos nossos lábios que possam edificar e crescer a igreja de Cristo. E ele alerta, né, aos crentes que o novo homem deve sempre falar a verdade. Um homem que aceitou a Jesus como Salvador e Senhor tem que falar a verdade. Se somos membros do corpo de Cristo, não há motivo para mentir, porque Jesus abomina a mentira, porque ela prejudica a unidade na igreja, acaba com a confiança, né, dentro da igreja, enquanto que a verdade ela fortalece o bom funcionamento da comunidade. Porém, existem essas formas de nós falarmos e corrigir as pessoas falando a verdade, devendo ser brando, amoroso, compassivo, sem agredir as pessoas, com plena intenção de promover o elemento mais importante, que é o entendimento e a paz. O segundo ponto é o vocabulário que deve sair da nossa boca, segundo o apóstolo Paulo, é não se utilizar de palavras grosseiras, né? Onde nós devemos controlar a ira, onde a ira faz parte da vida de todas as pessoas, onde até as pessoas podem ficar iradas, né, por problemas emocionais, problemas que estão na sua casa às vezes, mas jamais deve atacar outras pessoas pecando desenfreadamente, onde a ira pode ser prevenida a não se transformar em um pecado, sempre tendo sim limites para isso. E Paulo dá a solução. Olha o que ele diz: apaziguem sua ira antes que o sol se ponha.
que ele fala em Efésios 4:26. E aqui ele está dizendo o seguinte, ó, que você deve resolver os erros que nós cometemos, para que não se torne um problema adiante, mais tarde, dentro dos lares ou até mesmo na igreja. Porque o trabalho do diabo, né, que é o pai da mentira, que é o criador da mentira e o criador da ira, é dividir a família de Deus, semear discórdia dentro da igreja, tirar a paz. E assim, quando nós guardamos a ira em nosso coração, nós fazemos o serviço do diabo por ele. E o terceiro ponto, o apóstolo, na sua sequência, né, naquele discurso para os crentes de Éfeso, ele fala do mal que é o roubo e da importância que nós devemos trabalhar para obter o nosso sustento. E Paulo diz em Efésios 4:28, aquele que furtava, ele diz lá, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Está lá em Efésios 4:28. Talvez você ache, né, que o roubo não deveria fazer parte, né, desse discurso de Paulo, né, porque ele está falando ali dentro da igreja. Mas a corrupção e o roubo, infelizmente, ela faz parte nas igrejas. E nós estamos visto aí na imprensa, né, saindo em várias igrejas onde há corrupção, o roubo, né? E até hoje existe isso. Mas isso faz parte, né, dessa fonte do discurso de Paulo, que pode até parecer enganoso, né, para muitos, né, mas é uma forma de esclarecer aquelas pessoas que se aproveitam, né, da humildade, da ingenuidade de alguns cristãos, aproveitam até da fé e dá golpes, né, nessas pessoas humildes, roubam. Porque a pessoa que aceitou a Cristo, né, um novo homem, uma nova criatura, ela jamais deve furtar. É claro que todas as pessoas podem errar um de outro, mas se ao acaso acontecer, essa pessoa tem que devolver, essa pessoa tem que restituir aquilo que ela fez. Mas sim, nós devemos sim trabalhar como cristão, né? Em vez de fazer o roubo ou coisa parecida, como acontece com algumas pessoas de liderança no mundo de hoje, você tem que trabalhar com o teu sustento, o teu suor e se possível ainda, ajudar aquelas pessoas a aliviar o sofrimento do próximo, que a gente possa repartir com quem estiver necessitando, né? O viúvo, né? Pessoas desempregadas, pessoas que estão assim nas ruas, né? Abandonadas num frio como este, né? Todo cristão deve trabalhar e tirar o sol do seu rosto para conseguir sustento. E são ordens de Deus para isto. Trabalhar literalmente, o apóstolo Paulo fala de se exaurir ao ponto de exaustão, que Paulo fala de um coração trabalhador. E nunca a palavra deve sair da nossa boca de não querer trabalhar ou que a gente possa ferir o nosso irmão. Paulo entusiasma a todos trabalharem para não só obter os seus alimentos próprios, né, mas que consiga algo mais para ajudar o necessitado, principalmente no mundo de hoje, aqueles menos favorecidos, né, que precisam da sua ajuda, onde o trabalho dignifica, todo esforço honesto nos leva a uma vida assim sincera e honesta. O quarto ponto,
Paulo fala mais um termo aqui que sempre deve sair dos nossos lábios, né? Ele fala o seguinte, que a edificação conforme a necessidade, e assim nós devemos transmitir a graça aos que ouvem, através de um discurso correto, que ele menciona, o apóstolo Paulo menciona lá em Efésios 4:29. E aqui ele fala que há poder nessas palavras. Paulo está aqui querendo alertar, né, do uso indevido de palavras torpes, né, destrutivas, onde cristãos podem proferir palavras que podem ferir outras, né? E ele deve fazer o contrário. Eles devem proferir palavras que edificam, que faz crescer realmente a igreja, que edificam o nome de Jesus, ou seja, abrir a boca para algo que venha construir, levar pessoas para o reino dos céus. E o apóstolo, com esses belos pontos que nós vimos em cima, nessa exortação, ele quer que todos os cristãos tenham um padrão elevado de relacionamento e comunicação com as demais pessoas, que não só alcança os crentes assim para a igreja, mas serve como um testemunho vivo para levar outras pessoas a acreditar em Jesus e sejam realmente pessoas que queiram ir para o reino dos céus. E o apóstolo Paulo fala tudo isso que nós vimos em uma estrutura assim bem significativa, que está ali na carta aos Efésios, no capítulo 4, onde essas exortações servem como exemplos práticos, né, para que um cristão transformado, ele não cometa esses erros, e que nós devemos realmente seguir realmente os ensinamentos de Paulo, e que haja assim mudanças não só assim esteticamente na pessoa, mas que as mudanças sejam no interior, né? Porque externamente as mudanças elas não resolvem nada. O que resolvem são as mudanças mentais, né? E por isso que ele colocou esses pontos para que os cristãos vejam a importância de nós sempre falarmos a verdade, para mostrarmos o verdadeiro caráter que nós temos, da honestidade nas nossas relações, da postura prática que nós temos, e nunca e jamais mentir ou roubar ou tirar bem de alguém, ou tirar vantagem de algo assim para nós, ou até mesmo para alguém. Devemos realmente nos lembrar que a mentira ela é contrária à natureza que Deus fala para nós, que Deus abomina realmente a mentira, o roubo, né? O novo homem não deve jamais se entristecer o Espírito de Deus, deve enaltecer, edificar. E é por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado com todas as pessoas para aceitarem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, você passa a ser uma pessoa com sabedoria, uma pessoa com entendimento, sabe manusear melhor as Sagradas Escrituras, né? Porque o Espírito Santo começa a trabalhar na sua mente. E quando você aceita a Jesus como Salvador e Senhor, há uma mudança interior dentro do seu coração, que ela começa a aflorar para fora também, até no seu andar, no seu vestir, no seu alimentar, no seu falar, né? E sempre falando a verdade, e sempre com palavras brandas, sinceras, para você alcançar o caído. E não é só isso, meu amigo, minha amiga. Quando você aceita Jesus como Salvador e Senhor, você ganha de Deus esse presente que chama-se salvação. E com isto, Jesus vai levar-te para as mansões celestiais.
um lugar onde não há mais morte, mais aflições, mais divisões. E sabe por que Deus quer fazer isto? Com você, minha amiga. Com você, meu amigo. Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.